Liberdade é entender que se não tem vento, não cai semente. Se não tem terra, ela não finca. Se não tem água, ela não brota. E se não tem sol, ela não cresce. Que bom que você está com a gente neste culto online, hoje lembrando e comemorando o culto de ação de graças da comunidade Bom Pastor aqui do bairro Amaral Ribeiro, em Sapiranga. E você que nos acompanha dos diversos lugares deste nosso Brasil ou fora, também é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui em nosso meio. Se você é novo ou nova por aqui no canal da Paróquia Ferabras, não deixe de se inscrever no canal, também de ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Aliás, deixe também seu comentário e compartilhe esse vídeo para abençoar a vida de alguém neste domingo tão especial. E nós não nos reunimos aqui neste culto em nosso próprio nome, mas nós estamos reunidos em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido você a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor, damos graças a Ti pelo alimento da nossa mesa. Ao mesmo tempo, pedimos-te perdão quando nos falta força para lutarmos contra a pobreza. Perdoa-nos quando compramos mais do que precisamos por causa da gula, fazendo faltar o alimento a quem mais precisa. Através do consumo consciente, pedimos que o Senhor nos conceda que vivamos com justiça e esperança. Senhor, que os nossos pratos, numa terra dividida, um dia se dividam numa terra reunida. Dá-nos da Tua graça para agraciarmos aos nossos irmãos e irmãs. Fala também conosco neste culto, através da Tua abençoada palavra. Em nome de Jesus. Amém. Convido a nós ouvirmos a leitura bíblica deste culto de ação de graças, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19, onde a palavra de Deus nos diz: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano.
Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Nem só palavra é amor, é palavra unida à ação. Amados irmãos, amadas irmãs, como agradecer se cerca de 20 milhões de brasileiros estão passando fome? Como agradecer se 55% da nossa população apresenta insegurança alimentar? Como agradecer se nessa semana o Brasil voltou ao mapa mundial da fome? Será que temos pelo que agradecer? Há muitos caminhos diferentes que podemos percorrer diante desta triste realidade. De um lado, podemos estar completamente alienados a ela, acreditando que essas informações não são verdadeiras. Ou podemos fechar os olhos diante de tanta pobreza e injustiça. Talvez acreditamos que a pobreza é escolha ou culpa de quem vive essa realidade. Quem sabe, creiamos que essa realidade só existe muito longe de nós e não bem debaixo dos nossos narizes. Lentamente, o mundo vai colocando a pandemia do Covid-19 no passado. O avanço da vacinação, juntamente com todas as doses de reforço, contribui muito para isso. Mesmo assim, o mundo continua vivendo a guerra, o egoísmo, a ganância. Continuamos vivendo problemas antigos como a fome, a miséria, o desemprego. Parece que é difícil avançarmos como humanidade sem precisarmos atropelar o outro com o nosso progresso. De um lado, temos muito que agradecer. Após 2 anos, em 2022, temos a oportunidade, a alegria e a bênção de celebrarmos culto de ação de graças também presencialmente na comunidade Bom Pastor. Hoje é um dia de festa, de alegria e de comemoração. Deus tem cuidado da nossa comunidade e de todos nós nestes 2 anos. Por isso, nós louvamos e engrandecemos o seu nome. Porém, ao mesmo tempo em que agradecemos, não podemos ficar alienados ou distantes da realidade que nos cerca. Além de olhos e ouvidos bem abertos para ver e ouvir os sofrimentos ao nosso redor, precisamos ter também um coração disposto à paciência, à empatia, ao cuidado. Ação de graças não se faz apenas com a mente,
mas também com o nosso coração, quando está cheio de misericórdia para com todas as pessoas. Aliás, também os 10 leprosos do texto bíblico que ouvimos foram jogados para fora da sociedade. Como não havia tratamento para a doença na época, a única maneira de preservar a saúde e a vida da população era enviar as pessoas com esta doença para as margens da cidade, literalmente. Para compreendermos melhor as leis daquela época e as entrelinhas desse texto bíblico, vamos ver o contexto do texto respondendo 3 perguntas essenciais. A primeira pergunta: quais eram as leis quanto aos leprosos? Em Levítico 13, lá no Antigo Testamento, temos uma declaração detalhada sobre o procedimento dos judeus em relação a uma pessoa diagnosticada com lepra. Por questão de tempo, não teremos como ler todos os versículos aqui nesse culto online. Porém, sugiro que você dê uma olhada aí na sua casa. Assim nos diz Levítico 13, 45 a 46, um recorte do texto: as roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Além de ter a doença, por onde passavam os leprosos precisavam sair gritando: impuro, impuro, para que as pessoas soubessem que aquela pessoa estava doente e não se aproximassem dela para serem contaminadas. Além do sofrimento físico, as pessoas com lepra vivenciavam também um grande sofrimento social. Assim nos diz Números 5:2, ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso. Onde estavam os leprosos do texto bíblico de Lucas 17? Eles não estavam nas cidades. Olhemos o que o texto nos diz. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram longe. Lucas 17, 11 a 13. Os 10 leprosos não estavam nem na Samaria e nem na Galileia, mas entre as duas regiões, em uma aldeia. Viviam ali porque estavam completamente excluídos da sociedade. O mais interessante é que Jesus não fez uma curva na sua viagem para se desviar desse caminho perigoso e de doença, mas decidiu passar exatamente onde aqueles homens viviam excluídos e sofriam sozinhos com a sua doença. A cura para eles não significava apenas a eliminação da doença, mas a possibilidade de voltarem ao convívio social da família e outras pessoas. A segunda pergunta que queremos responder: quem eram os samaritanos? Já vimos que Jesus estava passando entre a Samaria e a Galileia. O texto bíblico também nos revela que o único que voltou dos 10 para agradecer a Jesus era samaritano. Mas quem eram os samaritanos? Havia um grande conflito entre judeus e samaritanos. Eles eram povos inimigos desde 2 Reis 17, no Antigo Testamento, quando o reino do norte, chamado Israel, caiu e foi dominado pelos assírios. A cidade de Samaria era a capital de Israel. Além disso, o reino do norte começou a ter casamentos mistos e a diversificarem a sua cultura. Por causa disso, o reino do sul, chamado Judá, acusava o reino do norte, Israel, de impureza. Os judeus passam a enxergar os samaritanos como uma população impura e que perverteu as leis de Deus. Os judeus consideravam os samaritanos uma raça impura. Eles, basicamente, cancelaram os samaritanos. Havia uma grande inimizade entre judeus e samaritanos. Numa linguagem de hoje, podemos dizer assim:
Se o ônibus da Samaria passasse por Jerusalém, certamente seria terrivelmente apedrejado, como acontece muito no futebol. Não havia tolerância e nem respeito entre estes dois povos. O melhor era cada um ficar no seu canto. Mesmo assim, as difamações dos samaritanos eram corriqueiras em Jerusalém, no sul. Os samaritanos eram odiados simplesmente por serem o que eram. A grande questão é que, na verdade, os samaritanos não eram outra raça. Eles acreditavam no mesmo Deus que os judeus e confessavam os primeiros 5 livros da Bíblia, como todo judeu de Jerusalém. Ambos também aguardavam o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Mesmo assim, os samaritanos eram odiados em Jerusalém pelos judeus. Chama-nos a atenção que dos 10 leprosos, um deles era samaritano. O que um samaritano estava fazendo pacificamente no meio de 9 judeus? Ao que parece, a realidade da doença foi capaz de diminuir as diferenças entre aqueles homens ao ponto de não darem mais prioridade para elas. A triste e dura realidade da lepra foi capaz de unir aqueles 9 judeus ao único samaritano. O sofrimento tem um poder incrível de mostrar aos seres humanos o quanto são iguais. No sofrimento não há maior ou menor, mais importante ou menos importante, melhor ou pior. No sofrimento, todas as pessoas são tornadas igualmente humanas e necessitadas de cura, companhia e empatia. Terceira pergunta que queremos responder: por que só o samaritano voltou para agradecer? Na história descrita por Lucas, que era médico e historiador, todos os 10 leprosos foram curados. Eles pediram a Jesus: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, Lucas 17:13. Eles olham para Jesus e o reconhecem como mestre. Então Jesus respondeu a eles: vão e apresentem-se aos sacerdotes, Lucas 17:14. Talvez a resposta de Jesus tenha os pegado de surpresa. Eles queriam a cura e não ir novamente aos sacerdotes que já os condenaram a viverem longe das suas cidades, das suas famílias. A partir de Levítico 13, os leprosos que acreditavam estar curados deveriam procurar os sacerdotes para que eles pudessem verificar a situação e dar alta aos pacientes. Essa era a função do sacerdote naquela época. Se a doença estivesse realmente curada, os sacerdotes iriam autorizar a pessoa a retornar para a sua cidade e também para a sua família. Portanto, ao recomendar aos leprosos a irem aos sacerdotes, Jesus está sutilmente sugerindo aos leprosos que quando chegarem lá, já não estarão mais doentes. O pedido de Jesus a eles contém uma surpresa. Eles acham que só precisam ir aos sacerdotes, mas então aconteceu que indo eles foram purificados. Lucas 17:14. Surpresa! Agora é que eles podem ir aos sacerdotes com alegria, sabendo que serão liberados das leis que os mantinham longe das suas casas. Entretanto, um deles voltou. Quem foi? Justamente o samaritano. Por que só o samaritano voltou? Os outros 9 eram judeus. Eles poderiam se apresentar ao sacerdote sem sofrerem nenhum tipo de preconceito. Os 9 judeus têm a liberdade de ir ao sacerdote para serem então liberados e voltarem para suas casas. O samaritano, porém, não tem essa possibilidade, pois os sacerdotes não o aceitarão. Ah, esse aí é samaritano, dirão eles. Então, o que ele fez? Ele simplesmente voltou para Samaria? Não. Ao contrário, ele foi em direção ao sacerdote Jesus. Um dos 10, vendo que estava curado,
Voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Lucas 17, 15 e 16. Quando ele não tinha sacerdote para ir, ele escolheu ir em direção a Jesus, nosso sumo sacerdote. Jesus, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6. O samaritano enfrentou de frente os preconceitos e o sistema religioso injusto do seu tempo ao voltar glorificando a Jesus. Tanto que o próprio Jesus declarou: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? Lucas 17, 17 a 18. Aqueles que eram do próprio povo da qual se esperava a gratidão sumiram, preferindo se voltarem ao sistema religioso escravizante. Já o estrangeiro samaritano, da qual os judeus não esperavam nada de bom, foi o único que lembrou de voltar para agradecer antes de seguir seu caminho até Samaria. Que lições aprendemos nesse texto bíblico sobre a gratidão? Que lições? Primeira, a gratidão nos torna iguais. A gratidão nos torna iguais. Jesus não faz uma desumanização dos estrangeiros, tratando-os como animais ou como baratas que precisam ser envenenadas, eliminadas, queimadas e excluídas. Ao contrário, Jesus torna as pessoas iguais. Não há diferenças entre elas. Não poderão mais ser escravizadas por sistema algum, quer religioso ou não. Para Jesus, os estrangeiros são iguais aos do próprio povo. Essa palavra é poderosa para um mundo em que pessoas que dizem crer em Deus querem levantar muros entre pessoas e nações, como se muros pudessem resolver todos os problemas da humanidade. Em Jesus, todas as pessoas são tornadas exatamente iguais, não importando cor, gênero, raça, nacionalidade, idioma, bens, assim por diante. Roger Scruton, um falecido filósofo inglês, diz: nossas sociedades foram erigidas sob o ideal judaico-cristão de amor ao próximo, segundo o qual os forasteiros e os locais merecem igual atenção. Exige de cada um respeito pela liberdade e pela soberania de cada pessoa. A gratidão nos torna iguais. Somos todos humanos. Isso nos leva ao respeito. Já a ingratidão nos torna desiguais. O ser humano ingrato quer ser melhor que o outro, diminuindo ou até desumanizando a outra pessoa. O ingrato quer ser o seu próprio Deus. Por isso ele não respeita ninguém. O preconceito e a intolerância são frutos de uma sociedade ingrata que não enxerga para além do próprio consumo e do próprio umbigo. A pessoa ingrata não vê as belezas da vida, também está cega para a beleza das diferenças humanas. Não consegue contemplar a diversidade como boa. A pessoa ingrata faz de tudo para ser diferente dos outros e não se alegra com o que tem, seja pouco ou muito. A ingratidão gera a cultura do cancelamento, do ódio e da discriminação. Portanto, sejamos gratos, estamos vivos. Em nossas veias corre o mesmo sangue. Viemos e vivemos todos da mesma terra. Habitamos a mesma casa comum chamada planeta Terra. Ser grato é saber que não sou melhor ou pior que ninguém, mas humanamente igual, assim como Jesus, que olhou de modo igual para os 9 judeus e para o único samaritano. A segunda lição: a gratidão nos torna irmãos. Além de iguais, somos todos irmãos e irmãs.
Somos membros da mesma família. Aquilo que afeta um de nós, afeta a todos nós. Quando vemos notícias tristes ou trágicas na televisão ou internet, não são pessoas alienadas de nós que estão sofrendo, mas são gente da nossa família humana. Havia 10 leprosos. A partir do momento em que estavam sofrendo, a questão das diferenças entre os judeus e os samaritanos foi gentilmente esquecida. A irmandade entre eles era mais importante que tudo naquele momento em que estavam sofrendo. Já os ingratos são todos descendentes de Caim, que não foi capaz de suportar ver a alegria do seu irmão Abel ao ponto de assassiná-lo, lá em Gênesis 4. A pessoa ingrata não aceita o seu irmão como é. Ao contrário, procurará eliminá-la por ser diferente. Ou a pessoa se adequa ou será excluída. Muitas vezes bastam alguns cliques na internet para excluir alguém, como se aquela pessoa fosse uma coisa ou como se ela nunca tivesse existido. Quem não é grato pelo que tem, terá inveja daquilo que os outros têm. A inveja e a ingratidão são lobos que caminham juntos. Quem os alimenta corre o risco de também ser devorado. Portanto, como irmãos e irmãs, sejamos unidos e gratos pelo que temos e por aquilo que outros têm. Ao mesmo tempo, sejamos gratos na solidariedade com aqueles que menos têm. Terceira e última lição desse texto bíblico: a gratidão nos torna livres, tira um peso das nossas costas. A gratidão é um atributo de pessoas livres. O escravo não agradece ao seu escravizador. O oprimido não irá agradecer ao seu opressor. O excluído não irá agradecer ao seu exclusor. Só pode agradecer quem é realmente livre. 9 voltaram para o seu sistema religioso escravizante após serem curados. Já o samaritano, ao descobrir o que é liberdade, ofereceu-a primeiramente ao Senhor, que o curou. Sendo livre da doença, do sofrimento e da exclusão social, voltou com alegria, glorificando ao Mestre. A liberdade o levou à gratidão. Portanto, ao sermos pessoas livres, não nos submetamos a nenhum jugo de escravidão. Sejamos livres para agradecer, mas na prática, livres para ofertar, livres para contribuir, livres para a solidariedade, livres para acolher, livres para compartilhar, livres para escutar. Quem tem muito a falar, livres para abraçar, livres para cuidar, enfim, livres para amar a Deus e as pessoas. Tudo isso é ser livre para agradecer. Amados irmãos, amadas irmãs, o texto bíblico termina com Jesus dizendo estas palavras: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Lucas 17:19. Aquele samaritano pôde levantar a sua cabeça e seguir a sua vida com liberdade e gratidão. Ele não poderá ser escravizado por nenhum tipo de preconceito ou discriminação, pois compreendeu o poder do amor. Ele foi salvo pela fé. O critério para pertencer ao povo de Deus já não é mais território, família, o sangue ou a raça, mas crer e confiar nos ensinamentos de Jesus. Em nossa liberdade, ergamos as nossas cabeças com dignidade. Vamos agradecer com alegria e disposição. A fé nos salvou. A fé em Jesus nos torna pessoas iguais. Assim como aquele samaritano, desejo que possamos ter neste domingo de ação de graças da comunidade Bom Pastor a liberdade de voltarmos a Jesus e glorificá-lo com o nosso tempo, talento e tesouro. E o meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.
Convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido neste momento a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Deus de graça, amor e misericórdia, graças damos por este culto e que Tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações, para que gratidão não seja só um obrigado que dizemos da boca para fora, mas seja de fato uma ação concreta que nos transforma no dia a dia, no amor a Ti, no amor às pessoas, onde procuramos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de comida, de ajuda, de atenção, de empatia, de humanidade. Que Tua paz esteja com todos nós, para que assim possamos também levar Tua paz a outras pessoas. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações que nós não falamos, agora entregamos a Ti na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém.